Deus ele pode usar qualquer pessoa, seja criança, seja homem, seja mulher. Como foi na multiplicação dos peixes, foi aquele jovenzinho que se prontificou em dar nas mãos de Cristo para ter a multiplicação. As mulheres, como a Bíblia mesmo está falando nesse versículo, naquela época, é até uma coisa teológica, mas naquela época o testemunho das mulheres não valiam de nada. Não é que nem valiam um pouco, não valiam nada naquela época. Mas não, Jesus viu aquilo e falou, não, essas que vão pronunciar que eu estou vivo. Então, Deus, ele quer pessoas que estão dispostas. Deus, ele não o que fala melhor ou o que faz as coisas melhor, não. Mas quem está disposto a sempre aprender mais de Cristo, seguir ele, seguir o caminho. E como a senhora falou, né? Se tem espaço, ser o vaso, permitir ser usado. Olá, meus amigos! Mais um podcast bíblico começando. Você aí de casa, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela TV ou também através do nosso canal do YouTube. Se você não conhece ainda, precisa acompanhar, ser um inscrito. Canal CJC Oficial. Já prepara a sua Bíblia Sagrada que hoje a gente vai aprender mais da palavra. Mateus capítulo 28. Inclusive, a gente vai encerrar esse estudo tão maravilhoso do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. É o último capítulo, onde a gente vai ver a ressurreição, a mentira dos judeus e Jesus aparecendo aos seus discípulos na Galileia. Muito assunto interessante. De repente, você de casa está se perguntando, e qual que vai ser o próximo livro? Bom, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou explicar para você como que funciona a escolha dos livros aqui de estudo para o podcast bíblico. Tudo é feito através do nosso Instagram, @canal.cjc. Assim que a gente está para encerrar um livro, a gente posta um vídeo lá e nos comentários acontece a votação. Todo mundo dá um palpite e qual livro mais aparecer ali, o mais votado nos comentários, é o livro escolhido. Então, a gente já tem a nossa escolha, o livro que vai ser o objeto de estudo assim que a gente encerrar o livro de Mateus. Nós já temos essa escolha, mas você pode participar das próximas votações. Para isso, você tem que estar ali seguindo o nosso perfil, @canal.cjc. E se você ficou curioso para saber qual que vai ser o livro que a gente vai estudar aqui, qual dos 66, eu vou te revelar no final desse programa, combinado? E você não pode perder tanto o primeiro programa, que a gente vai fazer um panorama geral sobre esse próximo livro, e daí em diante os estudos que a gente for fazer capítulo a capítulo, caminhando juntos aí em conhecer mais a palavra. Mas ainda estamos em Mateus, então foca agora em Mateus capítulo 28, a ressurreição, a mentira dos judeus e Jesus aparecendo aos seus discípulos na Galileia. Muito assunto interessante e edificante para o dia de hoje. E é claro que eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada. Começo apresentando ele, o pastor Eliezer. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Glória a Deus, é um prazer estar aqui com a senhora e com os meus amigos de casa, com o nosso amigo pastor. Eu tenho certeza que vai ser mais um encontro de bênção, de vitória, onde Deus vai falar ao nosso coração, e um capítulo tão maravilhoso, né? A ressurreição do nosso mestre. Eu creio que isso vai avivar a fé, né, e fortalecer o nosso espírito aqui nesse momento, em nome de Jesus. Vai sim, o capítulo 28 ali vai mostrar o ápice de toda a história. A gente vai acompanhar ali a crucificação no capítulo anterior, a gente já viu, na verdade, mas o ápice é a ressurreição. Quantos homens, mulheres que se diziam profetas, enviados, ok, foram usados por Deus, mas estão todos mortos, né? Já passou o tempo deles. Mas o nosso rei, ele está vivo. Você pode comparar isso a outra religião e você vai ver que, de fato, Jesus é o caminho. Ele é a resposta, ele está vivo. Como é que os outros vão te ajudar? Não é verdade? Estão mortos. Estão mortos. Jesus. A gente vai ver um versículo lindo no final desse capítulo, tá bom? Você vai ver que maravilhoso, uma promessa de Jesus. Quem também está conosco é o pastor Marcos. Pastor, obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, dona Júlia, pastor Eliezer. Terceira vez já aqui, eu vou poder pedir a música. Mas é uma bênção estar aqui para poder falar mais da palavra de Deus. Tenho certeza que você aí de casa, você está acompanhando esse programa que já está
no último capítulo. Se você não viu os outros, veja, que eu sei que vai frutificar na sua vida. Mas eu creio que, pelo menos eu falo por mim, esse capítulo tem um lugar guardado no meu coração. Fala sobre o envio, né? Então, eu creio que se você ficar até o final, você vai poder ver essa palavra tão linda que fala nos corações, e é por isso que estamos aqui hoje, né? Porque Deus nos enviou, pode te enviar também se você aceitar esse chamado. Exato, aqui é o ápice de tudo, gente, a ressurreição do Mestre. E não acaba aí, como o pastor Marcos falou, tem o envio, a missão que ele deixou para cada um de nós, extremamente importante, vai ser um capítulo muito rico. E pastor Marcos, vou pedir para o senhor trazer essa bênção no dia de hoje para a gente, apresentando esse momento ao Senhor e convidando o Espírito Santo, é claro. Com certeza, oremos. Amém. Senhor, meu Pai, estamos na sua presença. Meu Deus, primeiramente para agradecer por esse privilégio, meu Deus, de poder falar sobre a sua palavra. Meu Deus, cremos que não vai ser só uma conversa, mas sim, meu Deus, algo que vai frutificar. Meu Deus, estamos falando do teu reino, da tua palavra. E, meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor está neste lugar. Meu Pai, que a sua palavra, meu Deus, é viva e verdadeira. E, meu Deus, tudo que for falado aqui hoje, meu Pai, que não seja só de palavras humanas, mas, meu Pai, seja da tua revelação, da parte do Senhor. Meu Pai, assim te agradecemos e te honramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, pastor Marcos. E agora a gente pode, de fato, começar. Como eu falei, esse capítulo, ele é o ápice de toda a história, onde Jesus, ele nos mostra, está vivo, o sepulcro está vazio, ele não está mais lá, ele está vivo e ele reina. E ele deu a missão para cada um de nós, né, para fazermos assim como ele fez. Vamos começar aqui do versículo 1 ao versículo 10, a gente vai acompanhar sobre a ressurreição de Jesus. E que é interessante que as primeiras testemunhas foram 2 mulheres, olha só. É interessante porque a gente vê que Jesus valorizava as mulheres. As primeiras testemunhas foram elas. Eu já ouvi dizerem que se fosse homens, ninguém estava sabendo. Falaram para as mulheres porque... Não, não é assim, não. Mas, de fato, Jesus valorizou as mulheres, deu ali um papel de importância no mundo, né? Num contexto ali que não é o contexto ocidental que a gente tem aqui, né? É totalmente diferente. É muito antigo, então, assim, o testemunho das mulheres não valia de muita coisa, mas Jesus decidiu aparecer primeiro para ela, pastor Eliezer. É muito forte, né? É muito forte isso. É Deus valorizando o papel das mulheres, né? E se a gente andar pelas páginas sagradas, a gente vai ver inúmeras mulheres como Débora, né? A Esther e outras, né? Joquebede, mãe de Moisés, e outras que foram ali honradas pelo poder de Deus, a própria Maria, né? Agraciada entre as mulheres. Então, mais uma vez, mostra a importância da mulher no cenário espiritual, né? Onde Deus escolhe para a glória e honra dele. Exatamente, as primeiras evangelistas, né? É verdade. Que foram falar lá para os discípulos que Jesus estava vivo, que ele não estava mais lá. Então, assim, Deus valoriza. Se você observar a Bíblia, a gente pode analisar também a cultura da época. Isso impacta de certa forma, mas quando você olha para a postura de Deus, do Cristo, de Jesus para com as mulheres, você não tem como falar que não havia ali um valor para elas. Eu até lembro, né? Eu esqueci o nome agora, mas é as filhas que não tinham direito à herança. Acho que é Zelofiade, eu tô enganada, não me lembro. Mas Deus se atentou para o caso delas. Elas foram... Porque não tinha para quem receber ali as terras, né? A herança do Senhor. Ele só tinha tido filhas mulheres. E aí elas foram na presença de Deus, né? Clamar ali pelo seu direito e Deus atendeu. Lembra? Isso foi no Antigo Testamento. Então, quando você vai estudar a Bíblia, sobre o olhar que ele tem sobre as mulheres, isso é muito importante também. As mensagens que a gente tem aqui, do versículo 1 ao 10, é que Jesus ele é vitorioso sobre a morte. Né? Algo que a gente pode... certeza a gente não tem de nada, mas que a gente vai morrer, a gente sabe. Mas aqueles que morreram em Cristo têm uma outra certeza, né? De que vão passar a eternidade com o Pai, que vão passar a eternidade com Cristo. Assim como Jesus, nós também vamos vencer a morte, né? Naquele grande dia.
Outro ensinamento aqui, né? Assim como as mulheres, assim como os discípulos, nós também somos chamados a anunciar. A gente vai ver mais a respeito disso. E não falando só sobre as mulheres em si, mas o que será que tem nos impedido de anunciar a palavra, o evangelho? Porque Deus usou aquelas duas mulheres porque elas estavam disponíveis. Usaria também se fosse um homem ou uma criança, enfim. Independe para Deus. E, pastor Marcos, a gente pode perceber em toda a trajetória da Bíblia, Jesus, né, Deus vai usar aquelas pessoas que estão disponíveis. Às vezes não são as mais capacitadas. Aos olhos das pessoas, as menos valorizadas, como crianças e mulheres, e Jesus nos mostra isso também. Deus vai usar quem está disponível. Ele quer encher os vasos. Mas será que tem espaço nesses vasos? Dona Júlia, a senhora falou uma coisa que me atenta muito na palavra. Deus, ele pode usar qualquer pessoa, seja criança, seja homem, seja mulher. Como foi na multiplicação dos peixes, foi aquele jovenzinho que deu, que se prontificou em dar nas mãos de Cristo para ter a multiplicação. As mulheres, como a Bíblia mesmo está falando nesse versículo, naquela época, até uma coisa teológica, mas naquela época, o testemunho das mulheres não valiam de nada. Não é que nem valiam um pouco, não valiam nada naquela época. Mas não, Jesus viu aquilo e falou, não, essas que vão pronunciar que eu estou vivo. Então, Deus, ele quer pessoas que estão dispostas. Deus, ele não o que fala melhor ou o que faz as coisas melhor, não. Mas quem está disposto a sempre aprender mais de Cristo, seguir ele, seguir o caminho. E como a senhora falou, né? Se tem espaço, ser o vaso, permitir ser usado. Sim. Se a gente se permitir ser usado por Cristo, eu tenho certeza que qualquer dificuldade que aqui, a terra, né, fala que você tem ou que você não consiga fazer, qualquer empecilho que se levante, nada é maior do que o nosso Deus. Então, eu creio que nada pode impedir aquele que Deus quer usar e que se prontifica a ser usado. De fato, pastor Marcos, e se a gente for olhar para certos ditados que tem por aí, e em parte, né, fake news, fake dói, como diz o pastor Fernandes Lima. Tem uma frase que diz assim, né, Deus não usa os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso é muito falado. Em parte é verdade, em parte não. Deus não usa os capacitados? Como assim? Se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vê Daniel, até o senhor comentava, né, do apóstolo Paulo, pessoas extremamente instruídas na cultura, nas escrituras, enfim, idiomas, eram pessoas capacitadas. Deus usa os capacitados também. Quanto mais ferramentas a gente der para o Espírito Santo poder trabalhar, melhor. Nós temos que ser pessoas instruídas, né, buscar, querer conhecer. Em Provérbios até fala, né, meu filho, se você parar de aprender, parar de estudar, uma hora você vai perder de fato, você vai perder essa vontade, esse ânimo em aprender, você vai perder essa desenvoltura. Então, de fato, a gente tem que estar sempre conhecendo, né? Sempre prosseguindo nos estudos, de fato. Mas Deus também, ele vai capacitar os escolhidos. Então, é os dois. Deus usa os capacitados e ele capacita os escolhidos. Ainda que você se encontre, você olhe para si e fale, eu não tenho condição de fazer, eu não tenho capacidade. O Espírito Santo, ele também é o seu professor. Ele é o teu encorajador. Ele vai te dar ali condições para que você possa fazer aquela obra. Deus vai te capacitar e vai colocar em você ali os dons, os talentos, vai desenvolver em você. A palavra fala, nenhum dom te falta. Mas o Espírito Santo, que é o teu professor, vai te ajudar a você desenvolver isso. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque uma hora, né, a gente vai ver aqui, a missão é nossa. Então, eu não posso olhar para mim e falar, não, eu não tenho capacidade, eu tô sozinho nessa, não. O Espírito de Deus está com você. Lembra aquela promessa que eu falei que a gente vai ver no final desse capítulo? Aguenta aí, guarda que eu vou deixar isso aqui pro final. A gente vê do versículo 11 ao versículo 15 o boato dos soldados, aonde os líderes religiosos, ao invés de reconhecer, nossa, de fato, ele era o Messias, a gente fez isso, a gente errou, né? E de repente, o momento de clamar por misericórdia ali, não, eles preferem inventar uma mentira do que admitir que eles estavam errados, admitir o erro deles. Olha, mais uma vez a gente vê que esse coração endurecido dos fariseus, dos líderes, era difícil. O que Jesus mais condena é isso, esse coração endurecido. Eles queriam subornar, eles fizeram isso, subornaram os soldados. E se você for lá e perguntar, até hoje vão dizer, não, os discípulos foram lá e pegaram o corpo de Jesus, foi isso que aconteceu. Ele não está vivo, o corpo dele foi roubado. Então a gente vê, né, que mentiras que a gente está acreditando aí, né?
é para a gente refletir. Vou já pular para o finalzinho, do versículo 16 ao versículo 20, a gente vai ver Jesus aparecendo aos 11, né? Aos seus discípulos. Os discípulos, ao verem Jesus ressuscitado, o adoraram. Mas, pastor Eliezer, alguns ainda estavam em dúvida. E é possível isso? Será que coexiste no mesmo ambiente isso? A fé, a adoração, as dúvidas? Como é que funciona isso? Na verdade, o coração do homem, se tiver dobre, como disse Tiago, ele não vai alcançar coisa alguma. E Jesus, né, a gente vê também nos outros evangelhos, quando ele aparece, o próprio Tomé e outras pessoas, as mulheres foram lá e pregaram, depois foram 2 discípulos, e assim foi. E na última vez, quando Jesus se apresenta, né, nos outros evangelhos, vai dizer que ele chama a atenção deles, porque ele enviou tantas pessoas para dizer que ele ressuscitou, e na hora H, aquilo que ele falou em 3 anos e meio, eles não acreditaram, não lembraram, né? Até durante o ministério, você vê, eles acabaram de passar por uma multiplicação dos pães e peixes, e logo em seguida, onde tem a segunda multiplicação, eles se veem diante daquela situação e falam, ai, mas acabou o pão. Parece que se esquecem rápido. Aquilo que Jesus falou que ia acontecer, eles duvidam. A gente vê que é um reflexo da nossa humanidade também. A né? nossa natureza humana, né? Isso me faz lembrar do povo no deserto. Viu tantos milagres, tantas maravilhas, e agora estavam lembrando lá do peixe, da cebola e por aí vai. Então, a natureza humana ela é afadada a esses erros. Mas o bom seria, né, até lembrando aqui, como o pastor Mauri citou no outro programa, acerca daquilo que é aquilo que se espera, que se tem uma expectativa, né? O ideal. O ideal é que a gente mantenha o nosso coração firmado na palavra, né? Sim. E assim, o Pedro, quando ele recebeu o comando de Jesus, enquanto ele se manteve firme naquele comando, ele andou sobre as águas. No momento que ele olhou para as outras coisas, ele afundou. E aqui, Jesus está mais uma vez se segurando na mão deles, né? Eu estou aqui, eu ressuscitei. Graças a Deus que Jesus estava ali. Então, quando vier o momento de dúvida, lembre-se de uma coisa, Jesus ele não vai rejeitar você. Aqui ele não rejeitou os seus discípulos. Lá no início, quando a gente estudou, né, no início de Mateus, a gente viu que João Batista, quando foi batizar Jesus, reconheceu ele, né, o seu caráter messiânico, a sua santidade, aquele que não tinha nem do que se arrepender, porque ele nunca errou. Né? Então, ele reconhece Jesus, a santidade, a natureza divina de Jesus, mas em alguns capítulos seguintes ele está preso e manda os seus discípulos ali irem perguntar para Jesus, mas é o Senhor mesmo, aquele que há de vir? Porque não está aparecendo. Ou seja, João Batista, o que reconheceu Jesus, também teve o seu momento de dúvida, mas assim como Pedro, ele pode estar num momento tribuloso, que você esteja perto de Jesus, para ele poder estender a mão e te tirar dessa situação. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, esteja perto da palavra, esteja perto das escrituras. Jesus é a palavra encarnada e você tem aqui, ó, a palavra diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos, disponível para você. Então valorize esse livro vivo, palavra eficaz para a sua vida, porque momentos de dúvida, momentos de humanidade, não digo nem de carnalidade, mas momento onde você está no natural. Isso pode acontecer. Não é o ideal, né? Como o senhor falou. Não é o ideal, mas acontecendo, esteja perto de Jesus, porque ele vai estar com a mão ali estendida para te tirar. Quer esclarecer suas dúvidas? Vem para a palavra. E aqui Jesus vai dar aos seus discípulos a grande comissão, né? Ele vai dizer que ele tem toda a autoridade. Vamos ler esse texto aqui, o versículo 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Ou seja, não tenham dúvidas. Eu tenho toda a autoridade. A chave do reino dos céus está na minha mão. E até um spoiler, né, que a gente vai ver a grande comissão de fato acontecendo. Mas lá atrás, a gente já viu sobre o poder de ligar e de desligar, que Jesus vai confiar à sua igreja. E chegou esse momento, né? Então, Jesus agora vai fazer a grande comissão, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam meus seguidores, façam discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a você. Guarda a parte B do versículo, que essa frase ela é maravilhosa. Então a gente vê fazer discípulo. Pastor Marcos, existe uma diferença entre você fazer um seguidor
entre você fazer uma ovelha, fazer meramente um membro, mas fazer de fato um discípulo de Jesus, alguém semelhante a Cristo. Existe essa diferença, a gente até viu, né, a diferença de multidão para discípulo e tudo isso. Ou seja, a ordenança é fazer discípulos, pessoas semelhantes a Cristo. Dona Júlia, como eu falei no início do programa, esse versículo aqui me pega muito. Eu gosto muito dele. Quando ele fala sobre fazer discípulo, realmente não é só um seguidor. Não é uma pessoa só que vai olhar, como no Instagram. Acompanhar de longe, né? Acompanhar, eu tô vendo sim o que você tá fazendo. Não, um discípulo tá perto. Vê o momento da adversidade. Temos um momento na hora que Jesus ele derrama o sangue se espera. Quem estava com ele? Eram os discípulos. Os discípulos, ele vê aquilo que o mestre dele passa e segue. Temos o exemplo do próprio Jesus. Quando Jesus é crucificado, ele volta, mudou alguma coisa nos discípulos. Como a senhora falou, eles esqueciam, eles duvidavam, mas algo ativou neles, dando um spoilerzinho lá para frente, em Atos 2, e a gente vê que os mesmos princípios do mestre se passam para os seus discípulos. Quando você tem um mestre que foca só no natural, só no mundo, foi até como a senhora e os outros pastores leram num outro programa, no 23. Quando você faz um discípulo para você mesmo, para o mundo, a pessoa vai seguir o mesmo pensamento, o mesmo princípio daquele mestre. Mas quando aqui Jesus fala, esse versículo é muito lindo, que é para você ensinar as nações, batizar no nome do Pai e do Filho, ele está falando que a sua prioridade aqui, essa foi a minha, a sua prioridade vai ser essa. Não vai ser só escutar, não vai ser só chegar e ouvir, assistir de longe, mas não, você vai fazer a mesma coisa que eu fazia e essa vai ser a sua prioridade. Isso é um discípulo. Sim, nós somos enviados com uma autoridade e fazer discípulos é o centro de toda essa missão. Discipular é você andar junto, como eu já dei esse exemplo aqui, é pegar na mão daquela pessoa e de fato caminhar com ela, ensinando o caminho, que é a verdade de Deus, e sendo o exemplo também, né? E isso é muito importante. Então nós temos essa missão, e a palavra diz, né, de todas as nações, ou seja, é para todos. Né? Você não pode olhar para aquela pessoa e falar, não vou pregar para aquela pessoa, ela não merece, ela errou muito. A gente pode não falar, mas de repente você já pensou isso no seu coração. Não faça isso. O evangelho tem que ser pregado para todos, todas as nações, sem distinção, é universal. E pra gente encerrar essa parte, essa promessa é linda. Eu quero que, assim, se de nada de todo esse estudo você gravou, que você fique com isso no seu coração. Vou ler de novo o versículo 20. E ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode perceber que um medo, de repente, geral que as pessoas têm é de se sentirem sozinhos, de acharem que não tem ninguém com elas. Mas eu vou fazer a missão sozinho, eu estou me sentindo sozinho. Aí a pessoa fica triste. Não, pastor Eliezer, Jesus está conosco, essa é a promessa dele, até a consumação dos séculos. Não tem quem diga que você está sozinho. Pode vir o diabo. Eu não estou sozinho. Jesus está comigo até a consumação dos séculos. E essa certeza que nos mantém de pé, né? Diante das adversidades, das tempestades, a certeza que até os discípulos tinham, mas na hora eles não atentaram para isso, que Jesus está dentro do barco com a gente. O barco pode balançar, o vento soprar, as ondas baterem sobre o barco, mas Jesus está dentro do barco, Jesus está conosco todos os dias, tanto naquele dia ensolarado como no meio da tempestade. E ali ele vai dar provisão, vai proteger, vai dirigir, vai guardar e nos dá uma certeza. Nós chegaremos do outro lado. Exato. E do outro lado tem vitória para cada um de nós. Você pode não estar sentindo. Mas eu estou me sentindo sozinho. Mas você se lembre da palavra. A nossa vida não é guiada pelo sentimento, mas pelo mandamento. É por aquilo que a palavra fala. Então, se Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos, então ele está. Não tinha jeito melhor de encerrar aqui esse estudo, porque só com ele nós somos capazes de cumprirmos essa missão, só com ele nós somos capazes de andar em santidade, só com ele
só através dele. Então, não viva pelo sentimento. Lembre-se dessa promessa. Jesus está com você. Jesus está com você. Você não está sozinho nessa. Jesus não te abandonou. Deu a missão e te abandonou. Não. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Para a gente encerrar, eu vou ler aqui o comentário do missionário R.R. Soares, que diz assim: depois de ressuscitar, o Senhor reuniu as suas testemunhas em um monte da Galileia e lhes deu a missão de continuarem a fazer discípulos em todos os lugares. Como última ordem, o Mestre orientou aqueles que lhe servem a ir por todo o mundo e pregar a boa notícia. Os novos crentes deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e precisariam ser instruídos a praticarem todos os ensinamentos do Mestre. Jesus, o único que tem todo o poder no céu e na terra, sabia que seus discípulos enfrentariam oposição, por isso prometeu que estaria com eles. Agora, temos de cumprir o ide de Jesus, pois, após revelar que deveríamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho, ele fez a maravilhosa declaração de que estaria conosco até o fim. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Marcos. Muito obrigada pela sua participação, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, dona Júlia, pastor também. E é um privilégio estar aqui, né? Sempre falar sobre a palavra de Deus. Mas você que é daqui de Jacarepaguá ou de adjacente, bairros adjacentes, aqui a gente na Estrada dos Bandeirantes, número 1000, aqui na Taquara América, a gente tem um convite para você. Domingo, dia do Senhor, não tem um lugar melhor de estar do que na presença do Rei. Aqui nós temos o horário de 8 horas, 10h30, 15 e também às 15 horas a gente tem o nosso grupo jovem. Você que tem um jovem em casa, que fica o dia todo no celular, a gente sabe, né, que hoje em dia é isso, o jovem gosta dessas coisas. Vem para cá, vem conhecer a nossa igreja, temos um grupo jovem que vai abraçar você e também temos os cultos às 18 horas. Tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar ao seu coração. Se você gostou desse pequeno momento que a gente teve aqui de comunhão, tenho certeza. Se você foi em uma igreja, seja perto da sua casa ou essa mesmo que eu disse para você, você vai encontrar finalmente Cristo e Ele vai te chamar para poder conhecer mais dele. Amém, para fazer obras ainda maiores, né? Pastor Eliezer, muito obrigado, que Deus te abençoe. Fala pra gente dos cultos de domingo lá na Igreja do Senhor, o endereço e tudo mais. E também o Grupo Jovem, tem lá? Tem, Grupo Jovem. Toda terça-feira, às 19 horas, o Grupo Jovem lá na nossa igreja. E domingo, especialmente, às 8, 10, 15 e 19 horas. São 4 horários de bênção para abençoar você ali em Santa Margarida. Estrada do Campinho 5200 é o endereço da sua Vitória, frente à Avenida Bacaxá, você ali na região de Campo Grande, bairros adjacentes, venha, que vai ser forte esse domingão na presença de Deus. E agradecer, dona Júlia, ao pastor Marcos, foi maravilhoso compartilharmos aqui e receber mais desse Deus que é lindo e que sempre está conosco. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. E muito obrigada a você aí de casa. Foi com a gente até o final. E até o final desse estudo. Se você perdeu alguma coisa, não tem problema. Lá no canal do YouTube, você tem um estudo de Provérbios, Eclesiastes e também agora, finalizamos, Mateus. Lá você pode acompanhar tudo. E qual será o próximo livro? Ah, meu amigo, isso aí vou revelar pra você agora, tá? Não vou fazer muito suspense, não. A gente vai estudar aqui Hebreus, uma carta maravilhosa que a gente vai mergulhar aqui, um total de 13 capítulos, e a gente vai aprender muito da palavra de Deus. Eu aguardo por você. E as próximas votações é sempre lá no nosso Instagram, @canal.cjc. Segue o nosso perfil e participa de todas as votações dos próximos livros. A gente sempre coloca tudo por lá. Um grande abraço a cada um de vocês e até mais. Deus abençoe. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade.
E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!